Alguns setores têm um turnover especialmente alto. Por exemplo, na área de saúde, a OMS estima que o turnover seja superior a 20%. Em alguns países chega a 40%. O Brasil está nessa faixa. 27% de rotatividade para médicos e mais de 32% para enfermeiros. A questão é: como criar cultura em ambientes com alto turnover? Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai falar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. E para conversar sobre os temas importantes de hoje, eu tenho a honra de receber aqui 3 pessoas, 2 convidados, uma convidada, para esse bate-papo de hoje aqui. Deixa eu começar pelo nosso convidado externo, o Romeu Domingues, médico, conselheiro do Conexa Saúde, conselheiro da DASA, né, empresa fortíssima no mercado de saúde. Aliás, na formação médica, além da experiência, o Romeu tem também uma pós-graduação simplesmente na Universidade de Harvard, uma das mais respeitadas do mundo em diversos segmentos. Romeu, um grande prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Zé Cássio, eu que agradeço o convite da Robert Half, Laís, Eduardo, Lucas. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que vai ser bacana. Estou empolgado aí com esse bate-papo. É isso aí. Você já me facilitou a vida e pré-anunciando os 2 participantes aqui da Robert Half, que a gente tem o prazer de receber hoje aqui. Laís Vasconcelos, que é Division Manager da Robert Half. Laís, muito bom ter você aqui. Obrigado por participar com a gente. Oi, Cássio, Romeu, Eduardo, muito obrigada pela presença. E eu estou muito animada com essa troca que a gente vai ter hoje, né? E de antemão já peço desculpas aí pela minha voz, que nem a minha voz vai me parar hoje para ouvir o Dr. Romeu, né? Dando essa aula aí de saúde e discutindo temas tão relevantes e atuais como os que a gente pretende fazer hoje, né? Então eu que agradeço o convite. É a Lady Murphy, né, Laís? A Laís já participou com a gente anteriormente, mas no dia do podcast, a mudança de tempo, alguma coisa decide aprontar. Mas por enquanto tá ótima a voz, viu, Laís? Que bom, para dar mais emoção, entendeu? Para dar mais emoção, é isso aí. E completando a mesa aqui, a gente tem o prazer de receber também o Eduardo Guimarães, que é líder da divisão de projetos aqui da Robert Half. Edu, muito legal ter você aqui. Obrigado por participar com a gente. Obrigado, pessoal, por me receberem. É um prazer e uma honra estar aqui nesse podcast para aprender aí um pouco com o Romeu, que preside o conselho de uma das empresas mais importantes de saúde da América Latina, né, com uma presença global e nacional muito forte, e também que preside o conselho aí de uma startup que mudou a cara da medicina aí com a telemedicina, né? Então, o prazer é todo meu. Muito legal, Edu. Vamos lá, então, vamos bater esse papo. É claro que a gente vai acabar caindo um pouco mais no mercado de saúde, por razões óbvias, né? Mas eu queria começar perguntando para vocês, né? Como é que se cria cultura quando a gente está num ambiente de muito turnover, como me parece ser o caso em muitas áreas de medicina, né? Esse vira um desafio, né? Como é que vocês imaginam, ou como é que vocês observam que as empresas podem atuar, né, num ambiente de muita rotatividade? Bom, Cássio, a gente, assim, a DASA é uma empresa de saúde, né? Temos mais de 50 mil colaboradores e mais de 15 mil médicos trabalhando com a gente, né? Então, acho que são 2 tipos de cultura. É uma empresa de saúde, mas tem a cultura médica, né? A gente não abre mão da qualidade, da eficiência. Isso vem desde o início, né? Quando a gente começou aqui no Rio, era pequeno, mas a cultura de treinar as pessoas, né? Então, a gente sempre teve, desde a primeira clínica, residentes, fellows, que vinham das faculdades, do Fundão, da UERJ, da UF, faziam R4, R5 com a gente não só ensinava a ressonância magnética, a tomografia, mas também como se comportar, a maneira de atender o paciente,
me dar o melólogo, falar com o paciente, falar com o médico. Então, isso tudo, a maneira de se vestir. Então, você vai criando a cultura de qualidade, de inovação, de eficiência, de seriedade. E aí, quando a gente foi abrindo novas clínicas, essas pessoas que já trabalhavam com a gente iam ser líder das novas clínicas e levava essa cultura, da cultura médica. E, por outro lado, você tem as pessoas que trabalham na administrativa e na área de atendimento da mesma forma, né? Você tem que estar presente todo dia, a maneira como você cumprimenta o colaborador, você não ficar dentro do escritório, você fazer treinamentos, fazer cursos, até mesmo comemorar. São pequenas coisas, comemorar o dia do aniversário do mês, você fazer festa no dia do trabalho. Então, você vai criando uma cultura das pessoas trabalharem pelo propósito. Eu trabalho numa empresa que é séria, é de saúde, eu atendo pessoas. Então, isso tudo vai criando essa cultura, tanto da área médica quanto da área das pessoas que trabalham no corporativo, né? Depois que o desafio grande, a gente acabou fundindo com a DASA há 13 anos atrás, que era a maior empresa de medicina diagnóstica do país. E quando a gente foi para São Paulo, não tinha uma cultura, né? A DASA cresceu muito rápido, foram várias marcas que foram sendo fundidas por M&As, e a gente não tinha, era muito heterogêneo, tanto na parte de cultura médica quanto na parte de cultura propriamente dita. Então, a gente, começando por São Paulo, eu lembro de ter visitado todas as unidades nossas do Delboni Lavoisier. Porque você ouve, você vê mínimos detalhes, a pessoa se sente prestigiada, que você está lá visitando como médico e como presidente do conselho. Então, isso levou um tempo, né? E agora, há 4 anos atrás, nós resolvemos fundir com hospitais. Nós temos 15 hospitais. De novo, estamos criando uma cultura, né? Dos 15 hospitais, nós trocamos todos os diretores e estamos criando essa cultura de... Não é que não existia qualidade, mas a cultura que a gente acredita no longo prazo, ainda mais na saúde, o retorno financeiro é demorado. Então, tem que ter resiliência, tem que ter calma, fazer as coisas da maneira que a gente acha que é o melhor para o paciente e para a sustentabilidade da saúde, e a cultura vai se criando, né? Da mesma forma também, visitar os hospitais, ouvir, conversar com os médicos, com as enfermeiras, com o pessoal corporativo. Então, é um processo que leva tempo e tem que ter muita resiliência. Romeu, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que vocês começaram, né? A DASA começou com a vertical de diagnóstico, a vertical de exames, e depois teve a fusão com a IMPA e vocês trouxeram a operação de hospital para dentro. Qual que é a diferença no termos de criação de cultura, trato com a equipe médica, trato com a equipe assistencial, se é que tem essa diferença entre a vertical de diagnóstico e de hospital? Tem um approach diferente? Tem diferença, sim. Eu não conheço muito, assim, o hospital é muito complexo, né? Acho que diagnóstico é mais fácil eu não sei se eu sou radiologista, estou nisso há muitos anos. São culturas diferentes, sim, apesar dos dois anos de saúde, só que a complexidade do hospital é muito maior, né? E aí você tem um modelo que cada país tem... Eu não vejo muita diferença de diagnóstico quando eu falo de uma clínica de diagnóstico aqui, ou nos Estados Unidos, ou na França, ou na Espanha. Agora, o hospital tem muita diferença, por exemplo, da cultura. O Brasil copia muito o modelo americano, o modelo hospitalocêntrico. Existem ineficiências, pouca digitalização, ainda muito manual, né? Os processos são muito manuais. A gente tem ótimos, excelentes médicos, excelentes hospitais, excelente tecnologia, mas sabe, acho que a gente tem que passar por uma transformação digital grande. Eu vejo esse diagnóstico, a gente avançou mais. E nesse contexto, né, como você falou, da união da DASA com hospitais,
Nós ainda expandimos ainda, compramos clínica de atenção primária, compramos a das empresa, corretor, que é corretora, e também saúde ocupacional. Então, é um desafio muito grande. A gente acho que abriu demais o leque, agora a gente tem que voltar, focar mais nas duas principais unidades de negócio. Mas eu acho que são distintas. Eu, por exemplo, estou aprendendo, né, tenho que ter humildade em hospitais de ouvir e visitar e ouvir os médicos. E, por exemplo, vamos fazer uma reunião com as lideranças médicas de São Paulo amanhã. Eu vou estar lá, com certeza. Quero ouvir os diretores médicos, diretores operacionais, as lideranças médicas de saúde, para poder, porque nós temos 6, 7 hospitais em São Paulo e cada um tem a sua cultura, né? Então, nós temos diferente, por exemplo, da Rede D'Or, que existe como rede há um tempão. Então, eu acho que, como cultura, ela está mais avançada que a gente, entendeu? Porque já vem nisso há muito tempo. É como a gente no diagnóstico. Diagnóstico, independente da marca, se ela tem de classe AAA, A, B ou C, com as diferenças apenas da infraestrutura, né? Mas a cultura existe, né? A cultura de fazer bem feito o exame, de ligar para o médico, atender o paciente no horário, do call center funcionar, atendimento digital, marcação online, isso tudo eu acho que está mais avançado em diagnóstico. Sim, sim. E é curioso, você levantou, Romeu, alguns temas que são muito tocantes, né? Quando você pensa num contexto de crescimento, integração, você está entrando também na casa do outro, você está entrando na cultura e na realidade distinta, que até então você não possuía dentro da sua organização, né? E dentro desse contexto, você trouxe um dos temas que eu queria te ouvir sobre, que é essa visão de customer experience, né? Não só para o mercado, mas também para dentro do seu público interno, né? Que essa visão de atendimento você traz desde sua primeira fala, no que diz respeito a sentar com times multifuncionais, olhar a operação, tá na ponta das clínicas, né, tá passeando, tá conversando, tá ali intuindo, ouvindo, né, para as tomadas de decisão serem mais acertadas corporativamente, né? E aí quando você fala quando você amplia o contexto, né, da DASA como ecossistema de saúde, você está entrando em diversos temas de cultura, né? Você está entrando em diversos ambientes, inclusive territoriais, né? Então, como é que esses desafios da integração, cultura, né, e experiência do colaborador e do seu colaborador, do externo, né, do seu paciente, e da cultura do teu colaborador interno, do teu funcionário interno, né, do seu colaborador interno, elas conversam dentro desse contexto, né? Ou como é que tem conversado, né? Como é que você está dando conta, como é que vocês estão dando conta disso? Esse é um bom ponto. Você falou de customer experience, né? A gente, sim, minha visão é a gente tem 3 clientes, né? O paciente, o médico, né? Que procura nossos tais, ou que manda fazer exame com a gente, e a operadora de saúde, que na verdade é quem paga a conta, né? Então, a gente tem que estar atento aos 3, né? Então, assim, nós temos um NPS para o paciente, temos um NPS para o médico, como ele atendeu como foi o atendimento médico, né? O exame, o médico realizou o teu exame. Pelo fato também de estar em diversos estados, né? Das praticamente em 14 estados, então ainda tem mais um desafio, né? Então, eu acredito muito nisso, de você ter as lideranças regionais, muito próximo do headquarter em São Paulo, e a gente também muito próximo deles visitando. E quando a gente faz uma visita, assim, por exemplo, a Recife ou a Salvador, a gente vai no hospital, ouve os médicos, ouve os colaboradores. Aí você visita lá o núcleo técnico operacional, onde são feitos exames. Só de você fazer uma visita e ficar 15 minutos lá ouvindo as pessoas, isso eu acredito que dá uma aproximação tão grande, sabe, as pessoas estão no front ali da liderança. E a gente costuma, quando faz essas viagens, leva o CEO, leva às vezes o CFO, o diretor de tecnologia, o diretor faz o rodízio, não dá para levar todo o corporativo, todo o comércio. Mas numa viagem leva o CFO, leva o diretor de tecnologia e o diretor de marketing. Na outra, então, você fazendo isso, é bom que
quando as pessoas voltam para São Paulo e tem as reuniões, você viu o que está acontecendo na ponta. É claro que as reuniões virtuais são eficientes para você ganhar tempo e fazer... não dá a pessoa sair de São Luís para ter uma reunião aqui em São Paulo, mas não substitui. Eu acredito que são importantes, mas eu acredito muito no olho a olho, ouvir, o body language, né? Então, acho que isso tudo aí importantíssimo para se criar uma cultura, ainda mais numa empresa que ficou tão grande, né? A gente já era grande em diagnóstico, a maior da América Latina, depois da fusão com hospitais de oncologia, então o desafio se tornou maior ainda, né? Uma dúvida aqui, você trouxe que a gente tem uma diferença, a nossa diferença no mercado de saúde, ela é maior ainda com países como a França e a Espanha quando a gente fala de hospital, né? E aí quando a gente está em diagnóstico não tem tanta diferença, não tem como ser tão diferente. Mas em hospital a gente tem um mercado muito hospitalocêntrico, como você trouxe. E aí eu vejo que a gente tem aí um desafio também de aculturamento por parte da demanda, né, dos pacientes. Com Porque... certeza, Eduardo. Desculpe interromper, mas a Claro. gente tem um modelo para quem tem plano de saúde, né, saúde suplementar ou saúde privada. Até acho que a gente criou, assim, por copiar o modelo americano, né, a gente lê os artigos nos Estados Unidos, 30% do que é gasto na saúde, os Estados Unidos gasta mais de 4 trilhões de dólares só na saúde, que é mais que o dobro do PIB do Brasil, né? Então, gasta quase 19% do PIB. O Brasil gasta entre 9 e 10, só que um PIB que é 5 vezes menor que o americano, ou 5 não, 6 vezes, 7 vezes menor que o americano. Então, a gente vê que a saúde privada, por copiar o modelo americano, no modelo americano a gente vê que 30% do que é gasto cai no que se chama de ineficiência, desperdício, fraude. E aqui a gente não vê isso na Europa, né? As pessoas, quando passam mal, elas procuram o general practitioner, que é um clínico geral, ou um médico de família, e você resolve grande parte das coisas, né? A gente tem esse modelo, acaba sendo um modelo mais custoso, não é que esteja errado, mas... E da mesma forma, em diagnóstico também, se as pessoas, o médico pede uma ressonância, você quer fazer a ressonância amanhã, hoje ou amanhã, ou no máximo 3 dias. Alguns operadores agora estão dificultando, estão deixando a marcação para 10, 15 dias, e uma reclamação gigantesca. As pessoas estão mal acostumadas. Você não vê isso na Europa de forma alguma. Você não faz a ressonância na Inglaterra, na Holanda, em menos de 2 semanas, a não ser que seja um caso grave. Se for uma emergência, faz na mesma hora. Agora, por causa de uma dor no joelho, uma dor na coluna, né? Então, por que eu digo isso? Tá? Porque, meu irmão, você vive de exames, você está falando o contrário. Porque eu fico preocupado com a sustentabilidade da saúde, entendeu? As pessoas não aguentam. Todo mundo quer ter um plano de saúde, mas a inflação médica, se eu posso chamar assim, ainda é 3, 4 vezes maior que a inflação oficial do país há mais de 15 anos. Então, essa conta está ficando difícil para as pessoas pagarem, né? Então, acho que a gente tem que ter uso mais racional. Eu sou a favor de ter coparticipação, para as pessoas poderem ver que nada é de graça, entendeu? Até mesmo o modelo de franquia, nos Estados Unidos utiliza muito, aqui no Brasil não tem. Então, tudo que for em benefício de preservar, eu sempre falo que o melhor lugar para ficar doente no mundo é no Brasil. Aqui você tem bons hospitais, bons médicos, boa tecnologia, você é tratado com carinho, entendendo? Você tem seu médico, você liga 24 horas para o pediatra do teu filho. Nos Estados Unidos, que se gasta essa fortuna, você vai para a emergência, o médico nem te vê direito, pede um monte de exame, um monte de coisa, entendeu? E depois vem uma conta gigantesca, porque é caro. Não tem uma ida à emergência que fica menos de 10 mil dólares, né? E depois chega uma coparticipação para ser um boleto da tua casa para você pagar, né? Então, eu acho que a gente tem que dar valor ao que nós conquistamos. Hoje tem só 51, 52 milhões, a gente não passa disso que tem plano de saúde. Se a gente tivesse um sistema mais sustentável e com regras mais claras e tudo, a gente poderia ter 70, 80 milhões de brasileiros, né? E isso aí desafogaria, inclusive, o SUS, né? Então, me preocupa, porque as pessoas envelhecem, o brasileiro está envelhecendo, a expectativa de vida hoje do brasileiro está em torno de 76, 77 anos, o que é bom, é uma conquista gigantesca, né? O Brasil avançou muito. Então, as pessoas, quando envelhecem, já vão consumir mais. Consumir mais, eu digo, vão fazer mais exame, vão ter câncer, vão ter doença metabólica, diabetes,
doença crônica, e o que encarece muito, né? Então, acho que a gente tem que ser muito criterioso na hora de usar o sistema. Eu acho interessante o que o Edu trouxe, né, de perguntar da cultura até do paciente, né? Porque quando a gente fala em cultura corporativa, a gente sempre pensa em quem está do lado de cá do balcão, né? E esses dados chamam a atenção. A gente sabe o quanto a saúde representa no Brasil. Você, né, mencionou alguns dados, a gente fala em 10% do PIB, mas, ao mesmo tempo, né, Romeu, a gente não é uma das áreas com maior avanço na transformação digital. Não estou falando aqui do avanço da medicina. Essa a gente vê ela super avançada, tudo em diversas áreas, em diversas frentes. Mas no dia a dia, né, do médico, do hospital, não é, né, um ambiente de super inovação tudo. Isso impacta também a formação da cultura da empresa? Muito, você tem toda a razão. Se você pode comparar, né, saúde, por exemplo, com mercado financeiro, com bancos, hoje você faz um Pix para qualquer hora, para qualquer banco, está tudo integrado. Você antes lembra, você talvez não vai lembrar, mas tinha que pagar um boleto naquele banco. Não, lembro. Tô ficando velho já, Romeu, também. Tô ficando velho, eu lembro disso, sim. E se vencesse, pior ainda, né? Putz, esqueci de pagar ontem, aí você tá lascado, né? E hoje em dia, por exemplo, tem que haver uma integração dos dados entre os players da saúde. Faz sentido se você vai na clínica da DASA ou vai do concorrente, você não ter acesso aos seus dados. Você vai no médico de uma outra rede, você não tem acesso. Nós temos que fazer essa integração de dados, né? Você tem toda a razão. E até mesmo, às vezes, para marcar uma cirurgia, você liga, você tem que ligar para um call center, leva, às vezes, 15 dias. Não faz sentido. A gente, na área de diagnóstico, até avançou mais, né? Você consegue fazer boa parte hoje das marcações de exame. Você entra no Nave da DASA, que é a plataforma digital, você marca, a gente já faz a autorização do exame de forma automatizada. Em algumas clínicas você faz teu próprio check-in, entendeu? Mas realmente já tem que avançar muito, né? Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, nós temos que colocar a inteligência artificial para usar a favor do médico, o médico fique mais produtivo. Algumas clínicas, principalmente nos Estados Unidos, você hoje já pergunta ao paciente: posso gravar a nossa consulta? Você grava meia hora de consulta e você tem uma ferramenta que faz a transcrição do áudio para o texto. E depois o ChatGPT ainda resume o que é relevante. Não vai ficar lendo meia hora da consulta. O que é relevante, o paciente diabético, hipertenso, está tomando isso, e já faz até sugestões do que deve pedir de exame e pós-diagnóstico. Então, o médico ganha tempo, tem mais tempo para ficar conversando com o paciente sem ter que ficar digitando, olhando olho no olho, para engajar o paciente na consulta, ao medicamento, ao tratamento. Então, temos que avançar nessa linha de não só da interoperabilidade de dados, inteligência artificial, usar analítica para... Porque adianta eu ter dados se esses dados estão estruturados? Como é que eu vou fazer gestão de saúde? Então, você tem empresa hoje de analítica, a gente até tem uma que a gente fez uma fusão com a chamada Lina Saúde, que eu consigo dizer exatamente quem são as pessoas de alto risco na empresa, eu consigo dizer, sem dados protegendo a LGPD, só porque a pessoa passou na emergência, foi no consultório, está tomando isso, dizer o que a pessoa tem de doença. Então eu tenho que ter esses dados estruturados para poder fazer gestão de saúde, entendeu? Mas tem muito que avançar, você tem toda a razão. E muito bom você comentar sobre isso, doutor Meu, que era uma próxima pergunta que eu tinha também. Nesse contexto, né, que a gente conversa sobre inteligência artificial, necessidade de profissionalização do setor, né, em que ponto a gente está hoje dentro do mercado de saúde versus a realidade dos processos tão manuais que a gente ainda encontra, né, na realidade ali hospitalar, nas aprovações, no dia a dia mesmo da operação, né, em quais são os caminhos que a gente percebe que essa inteligência artificial e o melhor uso desses dados, né, eles podem, de fato, impactar, né, na agilidade, no customer experience, né, no modelo de sustentabilidade do setor que você trouxe, né, a educação do consumidor, como é que isso tudo converge aí dentro do que vocês estão trabalhando atualmente?
Esse é um bom ponto. Eu acho que está na fase muito inicial, muito precoce, né? Hoje eu vejo que a gente tem, se você, é complexo, né? Para cada operadora existe um código, um tipo de cirurgia, às vezes é conta aberta, é conta fechada, é pacote. E se eu tem milhares de cadastros, então aí se você negocia um reajuste do preço do pacote, aí você imagina quantos cadastros tem que estar atualizando. Isso deve ser feito de forma automatizada. E se a pessoa está cobrando errado, o próprio a inteligência artificial fala, não, dessa forma você vai ser glosado. Então tem muita ineficiência, né? A gente tem, sei lá, mais de 1.000 pessoas na área financeira da DASA para fazer cobrança. Né? Então é um negócio insano, né? Então a gente tem que avançar nisso. Às vezes, com o dentro de casa, eu acho que pode ser mais custoso e levar mais tempo. Tem algumas startups que fazem isso bem, então a gente tem que ter humildade, colocar para dentro, não querer fazer tudo dentro de casa, tá entendendo? Porque gera muita ineficiência, né? O ciclo de receita fica longo, a experiência do paciente é ruim. Pô, por que eu tenho que chegar no hospital, eu tenho que gastar, sei lá, 1 hora para fazer meu cadastro, para fazer uma cirurgia? Eu fiz tudo antes, não, foi tudo pré-autorizado, de forma, você entra no site ou no portal da empresa, do hospital, e faz isso tudo, né? Então, tem muito que avançar, eu concordo com você. A gente vê, assim, a gente vê o setor de saúde como um setor muito, com uma correlação muito direta, né, com a tecnologia. Então, exames novos, máquinas novas, procedimentos, chips que monitoram doenças crônicas no paciente. E, por outro lado, se você entra em uma sala de faturamento e de autorização de um hospital, a gente só vê papel, só papel, só papel, só papel, e muita gente. Então, tem um descompasso tecnológico entre a parte de assistencial e o back-office, né? Você tem razão, e mesmo a parte essencial também, os médicos, o ser humano, né, sempre tem uma resistência quando chega uma tecnologia, né? Eu lembro da telemedicina da Papa Connex, lá com o Fernando, meu filho, criou antes da pandemia. Eu tinha resistência de tudo quanto é lado, inclusive do CFM. A pandemia veio mostrar que não era uma ameaça ao médico, pelo contrário, né? Você leva uma consulta com qualidade de um especialista para uma área onde não tem. Quando eu lá para uma cidade pequena não tem neuropediatra. Por que não fazer a consulta, fazer com que a criança do interior do Brasil para vir para um grande centro? Entendeu? Então, essa. E mesmo na DASA, a gente vê a inteligência artificial, ela veio para ficar. Então, o médico que não usar, o médico não compete com a inteligência artificial, não é o médico, é o profissional. Ele compete com quem usa. Então, aquele que não usa vai ficar para trás, tá entendendo? Mas mesmo assim, para implementar um algoritmo para checar meu laudo, por exemplo, de mamografia, tem resistência. Mas eu prefiro que o Eduardo cheque meu laudo, né? Faça o peer review, faça a revisão do meu laudo. Mas se a inteligência artificial faz igual ou melhor que o Eduardo, por que eu não vou? Entendeu? Então, que você fica mais produtivo, vai errar menos. Onde não tem especialista em mama, aí então a ferramenta é espetacular, porque eu não faço mama, como eu disse. Se eu fosse dar um laudo de mama, então é melhor deixar a inteligência artificial que foi treinada e foi checada, vai dar tão bem ou melhor do que eu, tá entendendo? Com certeza que não faço mama. Então, mas tem resistência e há um descompasso. Eu acho que na área corporativa ainda é maior ainda, Eduardo. Eu acho que nós temos que avançar nisso, tá vendo? Com certeza vai trazer muita eficiência para todo mundo, para o prestador, para quem está pagando a conta, entendendo? Vai trazer muita eficiência. E uma dúvida, meu, para o novo estudante de medicina, o estudante que está entrando agora na faculdade, você acha que você, por exemplo, que veio da radiologia, a inteligência artificial, ela tem tendência de tirar o trabalho humano mais da radiologia, que é muito tecnológico, do que de outras especialidades? Não, eu acho que o novo médico, primeiro, tem uma vantagem gigantesca
eu vi a dificuldade quando eu fiz medicina, né, de acesso ao conhecimento. Hoje o aluno só não estuda se não quiser, cara, entendeu? Antes, a gente, para ter acesso a um artigo do New England, pô, eu tinha que, até o terceiro ano de medicina, não podia entrar na biblioteca do HU, entendeu? Isso não faz nenhum sentido. Hoje só não estuda quem não quer. Segundo, você, por exemplo, usando hoje a inteligência generativa, você vai colocando os dados ali da pessoa, os dados dos sintomas, a história clínica, os sinais vitais, aquilo vai, por exemplo, se um aluno nunca viu lúpus na vida dele, que é uma doença rara, ele não vai fazer diagnóstico de lúpus. Mas a AI vai mostrar para ele, ó, isso pode ser dengue, pode ser mononucleose, mas pode ser lúpus também, entendeu? Porque ele não tá, ele nunca viu. Então, eu acho que isso é um ganho espetacular para melhorar o nível técnico dos novos médicos, entendeu? E eles vão estar feito a tecnologia, vão usar isso, vão usar, por exemplo, hoje os IoTs, Internet of Things, né? Tudo que você coloca no corpo do paciente, os próprios relógios, os wearables. Né? Você coloca, hoje tem vários devices, dispositivos médicos que você coloca no paciente, pressão arterial, ausculta, pulmonar, ausculta cardíaca, aquilo é transmitido por Bluetooth para a plataforma, e você está na consulta ali, um aluno que está lá no Nordeste, ele está em dúvida, ele pode tirar a dúvida depois com o professor dele aqui em São Paulo, ou em qualquer outro lugar do mundo. Né? Então, isso leva, democratiza a saúde, democratiza o lado educacional, entendeu? Então, eu acho que isso é um ganho espetacular, entendeu? E os alunos vão estar acostumados. Antes você ia ouvir uma ausculta cardíaca, fazia fila na enfermaria para ouvir um sopro. Hoje não tem mais isso. Vai 10, 15 alunos ouvindo o sopro do paciente ou da paciente. Não, agora você botou ali, você está ouvindo, mas está ouvindo no computador também. Né? Então, isso é espetacular. Sobre a questão da educação do consumidor, sustentabilidade do segmento, que não tem uma resposta, né, óbvio, clara nem certa, mas me parece, né, que educar um paciente que não é para fazer exame de sangue toda vez que vai ao médico é um pouco mais delicado e mais complexo do que necessariamente quando você fala com alguém ali da área, né, que vai ter uma visão financeira ou vai ter uma visão de operação e vai conseguir compreender de forma mais clara, né. Me parece que talvez uma comunicação mais direta sobre quais são os impactos dessa utilização exacerbada, né, de exames ou de, enfim, idas ao hospital, e o porquê dos porquês, né, porque acaba que a pessoa, quando entra no hospital, ela está lutando contra uma dor dela, tem sentimento. Você tem toda a razão, porque eu fico pensando assim, a gente fala do sistema, fala do Ministério da Saúde do Sim. SUS, existe um gap muito grande do setor privado para o público. Então, quando eu vejo que tem desperdício no privado e a conta está ficando cada vez mais alta, menos pessoas do público vão poder ter acesso ao privado. No público, isso é o contrário. Né? Você tem uma atenção primária boa, né? Vacinação, médico, família e tal. Quando você precisa do exame, precisa do especialista, você não tem. Então, se a gente consegue ser mais eficiente no privado, né, e menos oneroso, eu traria mais pessoas do público para cá, tá entendendo? Porque o sistema único de saúde deve ser único, mas não é o privado e o público, né? É um só. Né? Então, e mesmo o privado poderia ajudar muito o SUS. Por exemplo, várias clínicas hospitais, no fim de semana, são ociosos, poderiam trabalhar para o SUS com uma tabela apropriada, né? Não que eles querem pagar hoje. Né? Com isso, essa integração do público-privado seria maravilhosa para o Brasil. Tá vendo? Então, eu sendo mais eficiente no privado, eu posso, inclusive, ajudar o sistema público de saúde também, entendeu? Olhando a visão do Brasil como um todo, né? Sim, total, olhando para Não uma dá para políticas. no clube você ficar 3 meses, 4 meses para marcar uma consulta com um cardiologista. Faz o menor sentido. Exatamente, né? Criar essas políticas mais integradas, né? E olhando ali no acesso à saúde, né? Que eu gosto muito quando você fala, não existe saúde pública e privada, existe o que é hoje, mas o que deveria ser, né? Que é todo mundo ter acesso à saúde, enfim, da melhor forma possível, né? Perfeito. Puxa, queria agradecer aqui a vocês, Romeu, um ótimo papo aqui, acho que dá um panorama mais aprofundado e muito bem embasado, né, como a gente começou falando ali um pouco de
formação de cultura em ambientes de muito turnover e evoluímos aí para um papo até mais amplo. Então, agradeço muito. Sei que seu tempo é muito concorrido aí, de modo que a sua colaboração é muito valiosa aqui, Romeu. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de convite de vocês. Falar de saúde não é fácil, né? Mas é sempre desafiador. Obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece. Laís, obrigado aí por mais uma vez participar com a gente. Espero você mais vezes aqui. Imagina, sempre um prazer, Cássio. Romeu, foi um prazer estar com você. Obrigada pelas trocas e pela transferência de conhecimento, né? Que eu acho que é o que a gente tem que fazer. Eu que agradeço, Thaís. Foi um prazer. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi o Romeu Domingues, da Conexa Saúde e da DASA, a Laís Vasconcelos e o Eduardo Guimarães, aqui da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?